Adoras quando a malta não sabe escrever os As com H ou sem e votas-te ou votaste. Mano, o problema eu não adoro, sabes? Porque vamos ter eleições e essas pessoas que fazem isso vão votar. É duro. Pensa lá. Otmar Romanov, agora pensa lá outra vez no que estás a dizer. Os gajos não vão votar, mano. Ou vão? É que se os gajos vão votar já temos um problema, puto. Já não vale a pena um gajo rir dessa merda. Vão votar no Ventura. Depois vão meter ou o Gouveia Mel lá, ou o Marcos Mendes lá, ou o Seguro. Já pensaste nessa merda? Porque é o que vai acontecer. E não percebem o conceito de voto útil. Não percebem. Tipo, os gajos dizem mas se a gente pensar assim, o Ventura nunca vai ganhar. Já pensaste nessa merda? É mais fácil de explicar a um cão como é que se mija na rua, caralho. Puta, é fodido, mano. Estás a ver? Tens uma maioria parlamentar à direita, mas não consegues meter o Coutinho lá. Pode ser que aconteça. Eu vou votar. Os números, pá, são execuíveis. Não é preciso uma grande surpresa em termos de números para se conseguir meter o Coutinho na segunda volta. Mas ele estava garantidamente na segunda volta. Percebes? Estava garantidamente na segunda volta. Ganharia garantidamente se fosse contra um candidato de esquerda. E contra um candidato de direita. Mesmo que perdesse, ficava lá um gajo de direita. Não achas muito estranha a subida absolutamente histórica do Coutinho e a queda do candidato do PSD? Não. Eu já sabia. O Coutinho tem esse louvor por lado dele, mano. O gajo é um gajo que inspira. E a subida absolutamente histórica do Coutinho não me surpreendeu porque antes de estar a apoiar o Coutinho publicamente eu já tinha dito aqui que acreditava que fosse voto útil. É. A queda do candidato do PSD choca-me mais, agora a subida derrompante nas últimas coisas que eu vi, nas últimas sondagens que vi. Que eu acho completamente ridículo. O jogador do Pop vai vir o Estador. Não é? Woda-se, obrigado pelo quinto mesmo. O problema é mesmo a direita estar toda dividida. Pá, eu não acho que isso seja um problema, estás a perceber? Não acho que isso seja um problema. As pessoas é que têm que votar em consciência. Eu acho que é muito difícil qualquer partido de direita ou de centro-direita se juntar ao Chega, cara. É muito difícil, mano. Só a comunicação do Chega e a maneira de estar do Chega na política, puta, é impossível tu te querer juntar àquilo. Pá, é borderline impossível. Tinha que ser um gajo, mano, que conseguisse controlar aquilo. De fora. Pá, isso é muito difícil de conseguires, mano. É uma cena mesmo complexa, estás a ver? Portanto, isso é... assinas por baixo a tua desgraça. Portanto, é perfeitamente normal. A questão é, as pessoas a votar têm que perceber o que é execuível e não é execuível. Eles têm que ser realistas. Estás numas presidenciais. Não estamos a falar de lugares parlamentares. É sim ou sopas. É A, B ou C. Ficar em segundo não te dá nada. Não te dá nada. Não estás a eleger vereadores, não estás a eleger deputados, não estás nada. É só um gajo, é só uma cara. Só ganhar é que interessa. Se vais à segunda volta e o Ventura está na segunda volta, ganha o outro. Percebes? Portanto, votar Ventura, pá, é uma inutilidade, pá. Entendem? É mesmo inútil. E arriscas meter lá um gajo, mano. Pá, foda-se. É tal coisa. Uma pessoa, eu entendo que se vote Ventura numa questão. Que é, gostas do Ventura, votas Ventura, e os outros 4 são todos igualmente maus. Aí votas Ventura, pá, porque os outros são todos 0. Agora, se tu deres notas aos outros 4, em que um vale 2, o outro vale 0, o outro vale 3, o outro vale 4, puto, vota no 4, mano. Mano, não há discussão, vota no 4. Porque os outros 4, se forem à segunda volta, têm chance de ganhar. O Ventura não. Percebem? É fodido, mano. A cena do Coutinho, mano, eu ouvi as palavras tintim por tintim. A maneira como ele falou do pseudo-apoio do Ventura, mano, foda-se, aquilo foi tropado, mano. Isso também é subjetivo para um votante do Chega, todos os outros são um 0. Não. Tens muita gente do Chega que não pensa assim. Tem gente a votar Chega que o Ventura, mano, pode no dia das eleições, pode subir para cima de um poste e cagar em cima do próprio carro. Puta, e as pessoas votam Ventura na mesma. Pá, não há dúvida. Mas isso não é só no Chega. Também tem, foda-se, olha os velhos. Há velhos que aquilo, mano, parece não votar no seu clube. Não é só no Chega. Eu percebo aquela maior, uma proximidade ao Chega, ou mesmo também ao extremo do outro lado, tipo um Bloco de Esquerda, um Livre, um PC, por uma componente ideológica mais extremista. Extremista não é a palavra radical, pronto, mais radical. Tudo bem, entendo isso na perfeição, mas a questão aqui é que tu tens que perceber o que é que estás a fazer ao país.
Achas que o Ventura não ganha se for à segunda volta? É impossível. É que foi deturpado, apenas noticiaram o que ele disse, que não excluí. Não. O problema não foi isso. Não foi noticiar o que ele disse. Deturparam o que ele disse. Porque ele não disse que ia apoiar o Ventura. Ele frisou o Ventura e ainda disse que está mais moderado e um político diferente nos últimos dias. Nos últimos dias, não, até nos últimos tempos. Nem sequer nos últimos dias. É normal, não é? Pois é o Ventura, um deputado dentro do Parlamento, outra coisa é um Ventura, segunda força política. E mesmo assim, foda-se. Se eles não foram, vai apoiar, foram, não escolhi apoio. Não, houve muito comentador a dizer que apoiaria. E que deu a entender que apoiaria. Então também não escolhi o apoio do candidato do LIVRE. Isso aí, o homem o que ele queria dizer sabia-se bem, não é? Tanto que ele depois, foda-se, deixou as coisas em pratos limpos. Eu acho que houve claramente um deturpar das palavras dele e tirarem conclusões, mano, com raciocínios que não são lógicos. E eu ouvi as palavras dele e foda-se, nunca ficou dali que ia apoiar o Ventura no caso de uma segunda volta. Que foi o que muita gente pintou. Aquilo é maldoso, mano. E já não é a primeira, nem a 10ª, nem a 20ª vez que eu vejo a comunicação social a tentar morder no gajo. Já na última notícia que vimos da RTP relativamente à cena do assédio, desculpa lá, é óbvio. Portanto, é factual que um dia depois veio retratar-se a dizer que não sabia onde tinha a cabeça. Não, o que ele disse foi que pode não se ter explicado bem. Para deixar bem claro. Ele não veio retratar-se. Ele veio vincar aquilo que estava a dizer. Isso não é retratar-se. Diferente. Tu estás a deturpar as coisas. É o Enigmata de Rica. Este gajo caga nisso. Mano, o que é que tu ainda andas a fazer nesta stream, caralho? Ninguém te leva a sério. What the fuck? Máfia PS, PSD a trabalhar. O país está muito pobre nesse aspecto. Opa, esta cena da coisa é claramente do PSD, mano. Então, ela trabalha para o governo. Mano, atenção, porque pode ser verdade, não é? Pode ser verdade. O timing é muito esquisito. O percurso também é um bocado esquisito, mas pode ser verdade. Um gajo não pode meter as mãos no fogo. Ele disse literalmente que não sabia onde tinha a cabeça, mas pronto, vê apenas o que queres. Não, ele disse literalmente que tinha dormido pouco, certo? E que tem sido muito difícil comunicar nos últimos dias e dar respostas claras, certo? E que pode ter comunicado de uma forma menos perfeita, mas que estava claramente a ser induzido em erro. Estava a ser deturpada a sua comunicação. Eu vi a expressão que estás a utilizar, eu vi perfeitamente, ok? E vi tanto a comunicação dele nas redes sociais, como vi depois cortado no telejornal. Só que eu também vi a comunicação nos telejornais por causa do que ele disse. E ele pode não ter sido claro, mas tu mostrares uma unha não é arrancarem-te um braço. Foi o que fizeram. Vou utilizar aquilo contra ele, sabendo claramente que não era aquilo que ele estava a dizer, ok? Certo? Portanto, acabou aqui a puta da discussão. A imagem dele a abraçar o Pedro Pinto também deve ser falsa. Não, mas ele também já abraçou o candidato do... Ainda agora abraçou o candidato do LIVRE no meio da coisa. Estavam os dois no mesmo sítio em campanha. Mas não era ele que era a favor das políticas de imigração? Não foi essa a primeira maneira de o tentarem mandar abaixo, que até foi ao polígrafo? Agora já é amigo do Pedro Pinto. O Ventura está mais moderado nestas eleições. Opa, eu do Ventura desconfio sempre. Não me fodam. Eu sou educado e não ando aos abraços com pessoas que não são amigas, mas ele pode ter algum contacto com políticos de outro sítio. Também abraçou o gajo do LIVRE. Em plena televisão. Não foi só um cobrimento, eles abraçaram-se. Opa, isso aí é o que é. Agora dizer, não sei o quê. Percebem? Mas tem que ir com calma. Com o Pedro Pinto, o mesmo Pedro Pinto que diz que a polícia tem que disparar mais a matar, entre tantas outras barbaridades, boas companhias. Mano, o que o Pedro Pinto disse relativamente a isso foi daquela coisa do Odair. A esquerda não teve melhor. A esquerda não teve melhor. O Chega teve muito mal, da esquerda teve exatamente mal ao contrário. Mas também muito mal. Portanto, ficam os dois na merda, em termos comportamentais. Sem ninguém saber o que é que aconteceu. O Ventura na televisão até disse que não acreditava que nenhum polícia disparasse para matar, como se ele os conhecesse a todos, como se ele soubesse que não há nenhum racista na polícia ou caralho, certo? Ninguém sabia o que é que aconteceu e tiveste manifestações por causa da brutalidade da polícia, baseadas claramente no acontecimento do Odair. E ninguém sabia sequer,
Mas tu és aquele que inventa que foi uma faca plantada e o caralho, exato. A faca foi plantada, né? Apareceu uma faca meia hora depois. Correto? Diz o público. O público sabe, foi uma faca que apareceu meia hora depois. Não eras tu que estavas a dizer isso, Nimatic Riddler? É que eu não tenho cá nenhum escardalho assim tão doente como tu. Tenho de certeza que eras tu. Ou estou a confundir? É que estamos a falar sobre declarações abjetas de alguém do Chega. Não é do Chega. A questão aqui é a componente radical, de como é que se comportou o espectro radical dentro da nossa política. Morreu uma pessoa, ok? Portanto, vamos começar por aí, certo? Que é para metermos os pés assentos no chão. Morreu uma pessoa. Estamos a falar da perda da vida de uma pessoa, certo? Não estamos a brincar. Correto? Uma coisa altamente grave e importante. O que é que fez o Chega? Coitados dos polícias, protejam os polícias, disparem mais a matar, não há nenhum polícia, tenho a certeza que não há nenhum polícia que dispare para matar e não sei o quê. Ninguém sabia o que é que aconteceu. Manifestação para proteger os direitos dos polícias. Ninguém sabia o que é que aconteceu. O que é que faz o extremo do outro lado? Contra a violência da polícia, coitadas das pessoas e das minorias, e isto é racismo na polícia, e pronto, está aí. Portanto, tu vês literalmente os dois espectros radicais a aproveitarem-se para uma questão de clout política e visibilidade da morte de uma pessoa. Essa gente está no nosso Parlamento. Não estamos a falar de uma morte de uma pessoa. Portanto, isto é mesmo extremamente grave, ok, pessoal? Isto é tipo uma cena mesmo impossível de acontecer. Na cabeça de uma pessoa normal é impossível de acontecer. Entendes? É impossível de acontecer, mano. Um político, um membro do nosso Parlamento, estás a ver? Tipo, achar boa ideia, aproveitar-se da morte de alguém, sem conhecimento nenhum de causa, sem peritagem feita, sem nada. Certo? Havia 350 notícias de todas contraditórias e o caralho. Estar já a fazer manifestações com apoios de políticos e o caralho a aparecer nas manifestações, uns para um lado que a polícia tem não sei o quê, a brutalidade da polícia, racistas na polícia e o caralho, e os outros, os polícias têm que ser protegidos e o caralho. Mano, isto é doentio. Quem disser que esta merda não é doentia, mano, está completamente fodido. As manifestações no bairro foram organizadas pelos habitantes? Não foram, Nimatic Riddler. Foram organizadas com o apoio da extrema-esquerda. E ainda houve comunicação que incendiou o acontecimento. E houve políticos de esquerda a dar a cara nos telejornais no meio das manifestações, a aproveitarem-se daquilo. Cuidado, mano. Muito cuidado com essa merda. É que tu és tão doente dos cornos que até desculpas este tipo de atitudes. Para tu veres. Por isso é que ninguém te leva a sério, ok, puto? Eu não percebo como é que tu ainda vês este just chatting. É doentio, ok, mano? Ainda por cima estás no just chatting do gajo, é ideologia importante, mas afastada. O mais importante é cada caso prático. O caso do Odair é a prova. Os extremos da nossa política estão os dois podres. Mas completamente podres. É doentio, mano. É doentio. Mano, uma morte de uma pessoa. Tu falares sem conhecimento de causa. Mano, eu percebia perfeitamente chegarem-se à frente, mano, e dizerem precisamos já, a pessoa tem que já parar. Até se perceber o que é que aconteceu. Isto não é normal no nosso país, isto não acontece. Enquanto não... Mano, temos que parar já. O que é que aconteceu? Apurar, não sei o que mais. Mano, eu entendia tudo isto. Transformar isso em violência policial, ou em racismo, ou em os direitos dos polícias, proteger os polícias, mano, foda-se, mano. Para isso tens que ter um mínimo de noção do que aconteceu. Mano, tu não sabes se o polícia cumpriu o protocolo. Não sabes, mano. Isso é doentio, mano. Isso não se pode fazer. Não se pode fazer, pessoal. Então, gente maluca da cabeça. Então morreu uma pessoa, caralho. Então, mano, eu percebo o pessoal na tasca, eu isso eu entendo. Agora, os políticos, mano, aproveitarem-se da morte de uma pessoa. Tu não vês os factos, é que não sou de levar a sério. Não vi os factos. Então eu não vi a Mortágua a falar lá. Na manifestação. Em pleno telejornal. Sem ninguém saber o que é que aconteceu.